Hoje eu vou explicar para você por que quando você vê algumas aplicações práticas do amplificador inversor, por que aparece esse resistor aqui no terminal não inversor. Quando a gente aprende a teoria por trás dessa configuração pela primeira vez, a gente não costuma ver esse resistor. Então muitas pessoas podem pensar que ele é um resistor inútil, que ele não precisaria estar aqui. Afinal de contas, vou mostrar para vocês, estou fazendo um amplificador inversor aqui de ganho -1, né? Se eu mudar o valor desse resistor, vocês veem que o ganho ali não se altera. Então, muitas pessoas podem pensar que esse resistor é um resistor inútil. E na verdade ele não é inútil, tá? Ele vai ser muito útil quando eu estiver precisando de alta precisão ou quando eu estiver usando um amplificador operacional cujas correntes de polarização não são tão pequenas. O que isso quer dizer, gente? Quando eu faço uma análise idealizada desse circuito, eu assumo que não existe nenhuma corrente que está sendo drenada pelos terminais inversor e não inversor. Aqui no circuito isso está representado por esse 0 ampere aqui nesses dois terminais. Isso na prática não é verdade. A gente sabe que existe uma pequeníssima corrente que a gente chama de corrente de polarização. Para simular o efeito dessa corrente de polarização, eu vou colocar aqui duas fontes de corrente. Estou colocando uma corrente de 1 microampere, que é um valor bem exagerado, tá? Mas por quê? Eu quero exagerar o efeito dessas correntes de polarização. Vou colocar um valor aqui bem baixo desse resistor e vou rodar a simulação para a gente ver o que acontece. Como eu tinha um ganho aqui de -1, quando eu coloco 2 volts, eu deveria ver -2 volts na saída. E não é o que está acontecendo. Olha, eu estou vendo que eu estou tendo -1,8 volt na saída. Por que isso acontece? Isso está acontecendo pelo seguinte fato. Olha para o meu curto-circuito virtual, que deveria ser perfeito, né, se eu estiver usando um modelo ideal. Aqui eu tenho -1 mV, aqui eu tenho um valor diferente de -1 mV. Isso está gerando ali no final uma saída diferente do que eu esperava. Como que eu faço então para restaurar esse equilíbrio perfeito aqui do meu curto-circuito virtual e, por consequência, restaurar o valor exato na saída? Bom, primeira coisa, imagina que eu sumi com essa fonte aqui. Se eu somo com essa fonte, o valor da corrente de polarização, representada por essa fonte de corrente aqui, essa corrente vai atravessar esses dois resistores. Ou seja, essa corrente vai ver o paralelo entre esses dois resistores. Já que eu tenho essa mesma corrente aqui, eu estou assumindo que a corrente de polarização é a mesma, se eu coloco este resistor aqui como paralelo desses dois, vocês vão ver que eu restauro o equilíbrio desse circuito. Deixa eu fazer isso. Vou colocar aqui em 100 kΩ, que é o paralelo de 200 com 200. Vocês vão ver que agora eu tenho o meu curto-circuito virtual, olha aqui, ó, preciso, e eu tenho restaurado na minha saída os -2 volts. Deixa eu ilustrar a questão de que ele precisa ser o paralelo desses dois resistores aqui. Se eu coloco esse resistor como 400 kΩ, você sabe então que eu vou ter um ganho de -2 volts. Coloquei 2 volts na entrada, tem que ter -4 na saída. Mas olha o que aconteceu. Tenho -4? Não, tenho -3,9. Por quê? O paralelo de 200 com 400 é 133, não é 100. Deixa eu ajustar então esse resistor aqui. Ajustei o resistor, olha o que vai acontecer com a minha saída, -4 volts precisamente, tá? Então, recapitulando, gente, em uma situação em que a corrente de polarização é muito pequena, é muito próximo de zero, realmente esse resistor aqui não tem influência nenhuma no ganho do meu circuito. Mas em situações ou que eu quero uma precisão muito grande ou que a corrente de polarização não pode ser desprezada, eu colocando esse resistor aqui, eu evito esse offset, né, esse desbalanceamento da tensão de saída em função do efeito dessas correntes de polarização não nulas, tá bom? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Se tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários.